Eu faço dois tipos de palestra, uma recentemente que eu fiz sobre aventura. A importância do espírito aventureiro para as pessoas e para as empresas. E o que eu costumo dizer é o seguinte, que o ser humano tem no nosso DNA a questão de exploração e aventureiro. Você pega o Homem Sapiens, ele, se não fosse por ele, os dinossauros tinham comido a gente e tudo mais. A gente evoluiu por isso, né? Depois as questões de descobrimentos e tudo mais. E a gente simplesmente, às vezes, tem medo dessa zona de sair dessa zona de conforto. Então, a minha palestra é mostrando esse espírito aventureiro, como ele é importante para o crescimento das pessoas e para as empresas também. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar. Porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar. Porque eu decidi triunfar. E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E o nosso convidado de hoje, gente, é incrível. Conheço ele já, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, que a gente já teve a oportunidade de estar mais junto num grupo de mastermind e pude conhecer um pouquinho mais da história, dos bastidores. Então, tem muita coisa aqui que é surpreendente e vocês vão poder conferir comigo. Então, eu vou só ler aqui o breve currículo, ele é bem objetivo, mas a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da caixinha de surpresa que tem ao bater o papo aqui. Ele é CEO da Amil, essa empresa grandiosa que dispensa comentários, e escritor deste livro que está aqui, ó. A grande estratégia de evolução nos negócios. Como desenvolver uma mentalidade inovadora para vencer em um mundo em transformação. Esse livro aqui fantástico. E montanhista. Sim, vamos ver um pouquinho dos bastidores também. Então, Rodrigo Rocha com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Tati. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, igualmente. E olha, sei que sua agenda é corrida, então eu já quero começar agradecendo, né, para você estar aqui, porque tem uns 6 meses ou 1 ano que a gente está tentando, tá? Uma hora a gente acha a agenda, o importante é persistir. Eu queria muito ir aqui, como eu assumi pouco tempo, então tinha muito trabalho e a agenda, como você falou, um pouco complicada. Sim. Então agora chegou a hora, chegou o momento certo. É intensa. E eu tava vendo até um post seu no Instagram que tava lá de estagiário a CEO. Exatamente. Conta pra gente um pouco dessa jornada, como que foi? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar na Mills desde 17 anos, né? A empresa está no meu DNA. Meu pai foi um dos fundadores da empresa junto com meu tio, o saudoso Edson. E eu comecei desde cedo, eu sempre fui forçado a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na área comercial. Olha. Onde eu considero quem começa a trabalhar com vendas como se fosse uma escola. Então, você aprende a fazer proposta de valor, você aprende produto, né? Você acaba construindo um pouco de fora para dentro, que as empresas costumam fazer de dentro para fora, né? Não escutar muito o consumidor. Então, isso me ajudou bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um sonho muito grande de morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos. E aí eu fui me profissionalizar nos Estados Unidos, parei de trabalhar, fui morar um tempo, quase 1 ano e meio nos Estados Unidos, em Nova York. Tinha um sonho de morar na China, onde era 2007, o boom das startups surgindo, e ao mesmo tempo tinha um sonho de morar em Katmandu, no Nepal. Meu Deus! Fazer trabalho voluntário. E aí eu lembro que meu pai me ligou, a gente abriu o capital da empresa, e ele me ligou e falou, tô precisando de você, você precisa voltar. E você estava nos Estados Unidos 1 ano e meio. Em Nova York, E aí eu ia para a China ainda naquela época, ia fazer o trabalho voluntário, já tinha me inscrito para morar em casa de família, tudo. E ele falou, tá na hora de voltar, e se você quiser fazer trabalho voluntário, faz no Brasil. O Brasil precisa muito mais do que outros lugares, pode voltar que aqui tem um monte de coisa para você fazer. E foi muito sábio, porque eu aprendi muito nesse momento, que eu vim trabalhar com fusão e aquisição, vim trabalhar em marketing, em comunicação. Depois eu voltei para os Estados Unidos, onde a gente foi vendido para o grupo americano, né? A United Health Group é o maior grupo de saúde do mundo, 5ª maior empresa do mundo, e comprou a gente. E eu fui assumir a área de marketing global da empresa. Caraca! E aí agora eu voltei para assumir essa posição. Então essa é mais ou menos a minha história dentro da empresa. E quando você foi para os Estados Unidos, você ficou mais um 5 ano? anos. 5 anos lá? 5 anos. Morei 3 anos em Minneapolis, onde é a sede. E morei mais 2 anos na Flórida. Eu fugi do frio.
porque Minneapolis é muito frio, menos 35 graus, e para morar na Flórida que já é outra coisa, né? Nossa. E nesse tempo você já tinha família? Família, minha esposa foi comigo para lá. Eu tinha um filho, a segunda filha, a Vitória, nasceu em Miami, na Flórida. E aí agora é isso, agora voltamos junto. Que legal! E é interessante aqui, a gente fala para trazer muitos bastidores, né? Então a gente já vê palestrante, eu sei que você também faz palestras, tá sempre aí em grandes palcos compartilhando um pouco dessa jornada, mas é trazer os bastidores. O que te marcou assim nessa vivência de vai para os Estados Unidos, fica aqui? O que você vê assim que ajudou nesse crescimento? Eu acho que a primeira coisa que é uma coisa que está no meu DNA é sair da zona de conforto. Eu poderia ter tudo para estar na minha zona de conforto e desde o começo isso não me deixa, sabe, feliz. Então, eu ter morado nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu fui estudar, foi muito importante para poder, além de aprender a língua, lógico, mas aprender como que o americano pensa. Como que as pessoas de negócio pensam lá. Eu tive a oportunidade de me relacionar com vários gurus de negócio mesmo. E isso me ajudou bastante. Que isso me conectou lá na frente quando eu fui morar nos Estados Unidos e trabalhar com americanos. Eu estava pronto para aquilo, né? Porque eu já sabia como eles pensavam e criou essa relação muito forte. Então, agora, não é fácil. Não é fácil porque é uma cultura muito diferente, é um modelo de pensar muito diferente. E, querendo ou não, o maior negócio deles fora dos Estados Unidos é o Brasil. Então, eu era como se fosse um pouco desse elo do global com o Brasil, vinha muito para cá, para o Chile, Peru, Colômbia, Portugal, mas é difícil você mudar um pouco a cabeça de como que eles funcionam, porque muitas vezes uma empresa dessa, que é uma empresa nova, teoricamente nova, eles que adquiriram a gente, é uma empresa que é mais internacional do que global, e é diferente. Então, é um pouco da cultura, é um choque de cultura. Sim. Né? E uma coisa que me chamou a atenção foi porque, assim, seu pai falou, a gente precisa de você aqui. E você poderia ser visto por muitas pessoas, sei lá, como filhinho de papai, Exatamente. porque você já nasceu ali. Quando você nasceu, a Mil já estava estruturada, já era uma empresa sólida, já estava ganhando dinheiro? Ou você vivenciou um pouco da transição? Não, exatamente. Que a Mil começou nos anos 80 ali, eu nasci em 82, então foi onde começou. E a Mil começou por hospitais, então não tinha um plano de saúde. Começou exatamente na época que eu nasci. Então, eu sou carioca, não pareço, mas a gente saiu do Rio, veio para São Paulo. Verdade, não parece mesmo não. Aí meu pai veio abrir toda a parte da expansão aqui para São Paulo, enquanto meu tio ficava no Rio de Janeiro. Depois a gente expandiu para os Estados Unidos, a gente teve negócios nos Estados Unidos, a gente abriu a Mil em Miami, abriu uma Mil no Texas, em Los Angeles também, em Nevada, na Argentina. Então a gente foi expandindo globalmente também. Então era isso. E aí você participou desse crescimento, desse crescimento. Desde cedo eu participava de reuniões. E ia muito à empresa, porque na cultura que a gente criou lá, é uma cultura de família mesmo, sabe? Onde os colaboradores são muito próximos. As pessoas que fizeram a empresa, né? Elas estavam sempre no dia a dia. A gente ia para a Copa do Mundo junto, por exemplo. A gente foi para 2 Copas, 94 e 98. A gente ia para o Rio, passava Natal, passava Réveillon, a maioria das pessoas juntos, entendeu? Então era uma família. E eu estava sempre ali no meio, vendo. E a gente investia muito em educação. A HSM começou por causa da gente. Olha só. O primeiro... Eu lembro que eu ia sempre, eu via vocês ali em tudo quanto é lugar. Exato. Eu falei, nossa, esse é patrocinador e master mesmo. E era, porque o primeiro patrocínio mesmo da HSM, se um dia você entrevistar o Salib, ele pode contar a história, foi nosso. Que legal. Então a gente investiu porque a gente queria trazer os gurus para não só para treinar a população brasileira, mas também para os nossos colaboradores. Então eu também tive a oportunidade de conviver ali com aqueles gurus, com aqueles treinamentos, e isso me enriqueceu muito.
Olha, e aí isso entra dentro de uma parte que eu falo muito, né? Eu falo assim que eu sou muito grata à indústria da educação, do conhecimento como um todo, porque ele muda a vida, ele faz uma pessoa com baixa autoestima ficar com uma pessoa mais autoconfiante. Ele faz você ter acesso a estratégias poderosas para fazer o seu negócio dar certo. E vocês, desde cedo, investiam muito nisso e Muito. fez parte da história de crescimento. Exatamente. E voltando a uma coisa que você falou de que eu poderia ser visto como filho de papai, e no fundo, isso era uma coisa que me incomodava muito, sabe? Porque, querendo ou não, eu não vou mentir que, lógico, tem alguns benefícios. Tem aqueles empurrões que talvez demoraria mais. Mas, como eu falei, eu sempre comecei cedo. Na área de vendas, eu ralava o pé, meu salário era baixo, era um dos mais baixos lá. Então, isso me incomodava um pouco, realmente, de ser visto assim. Então, o que eu sempre tentei trazer foi a humildade, de ser humilde, Legal. de levantar a mão e falar, não sei, me ensina, quero aprender, deixa eu estar do seu lado. E isso que me fez crescer, porque quando você mostra vulnerabilidade, você cria confiança. Então, isso serve para hoje, para o mundo inteiro, né? A grande crise que a gente está vivendo hoje é a questão de vulnerabilidade. As pessoas não estão mostrando confiança, as pessoas não confiam no governo, não confiam nas empresas, não confiam nos amigos. Então, as pessoas não querem mostrar vulnerabilidade. Então, eu sou o contrário, eu gosto de mostrar minha vulnerabilidade. Olha, não sei. Tem colaborador meu hoje que chega a falar assim, o que você acha disso? Não sei, vamos estudar, me fala mais, vou aprender, vou estudar, traga uma pessoa boa. E a gente constrói junto. Então, uma coisa que o Edson me ensinou muito, e meu pai também, que ele falava que todo grande executivo tinha que ter bom senso. Isso ficou marcado para mim e é verdade, falta bom senso hoje nas pessoas. Né? Então, é ter o bom senso para você tomar decisão, mesmo se você não é o melhor naquilo, né? Mas se você tem um bom senso e bota uma compaixão, o negócio flui. E o bom senso nem todo mundo entende, assim, se tem ou não tem. Como que você acha que pode ser desenvolvido? Como que a pessoa pode tirar limpo assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho bom senso? Isso é interessante. Eu acho que uma das primeiras coisas é saber ouvir. Por quê? Porque você precisa escutar todos os lados. Né? Muitas vezes, os líderes, eles chamam você, vai ficar no meia hora, a pessoa está no celular na sua frente, nem prestando atenção, você para de falar e a pessoa já fala o que ele quer. É isso, ele fez você perder seu tempo tentando falar diversas coisas ali, mas ele falou o que ele quer. Então, assim, não teve bom senso não escutou os dois lados, sabe? E esse ponto é cego, deixa um ponto cego de tomada de decisão, né? Então, você escutar os dois lados, ter o compaixão, né? Compaixão não é mais sério que você se vê do outro lado, né? É fundamental. É fundamental. Escutar bastante, né? Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, e na boca ainda tem vários dentes travando a língua, né? É verdade, viu? Gostei desses vários dentes. Né? Não, e uma vez eu ouvi, não lembro se foi o Mário Sérgio Cortella, mas falou assim, existem tantos cursos, né, de oratória, mas precisava de alguns cursos de escutatória também. Exatamente. E eu, como uma das especialistas em oratória, eu falo, gente, não tem como fazer uma boa oratória sem você saber ouvir. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Porque é a alma da comunicação, sabe? Por exemplo, dentro da comunicação a gente estabelece rapport.
Rapport, que é a técnica, né, do Uhum. espelhamento, do sincronismo e sintonia ali. Como que eu vou estabelecer sintonia com alguém que eu não escuto? Se eu só quero Exatamente. falar o tempo todo? Como que eu vou ter empatia se eu não sou capaz de olhar, perceber e me colocar no lugar de outras pessoas? Então, para você saber falar, você tem que, antes de mais nada, saber ouvir. Saber ouvir. Eu acho que ainda tem mais um fator em cima disso, que é o seguinte: a poluição. E quando eu chamo poluição, assim, poluição sonora, visual, auditiva, de Uhum. informação. Então, isso acaba te prejudicando na tomada de decisão, né? Então, se você realmente não está presente, você não Sim. tem bom senso, você não escuta todos, a grande chance de você tomar a decisão errada é muito grande. É muito grande. E tem algum exercício, algum ritual que você faz? Porque, por exemplo, você está por trás de uma empresa gigante. Se hoje com a minha empresa, que, sei lá, não dá nem para comparar em termos de percentual, assim, como que representaria da sua. Se eu já tenho trilhões de pensamentos, trilhões de coisas que eu tenho que decidir, que tenho que resolver e tal, eu fico imaginando no porte, né, que é a Mil hoje, ainda mais sendo comprada, ainda mais sendo mundial, global. Como que você lida com um turbilhão de decisões frente a esse estado de presença, de saber ouvir, de ter essa calma que você tem? Então, tem uma coisa que eu faço muito, é a meditação. Ah, importante, É a viu? meditação. Eu realmente pratico o mindfulness Uhum. todos os dias. E outra coisa que eu faço muito é uma viagem interna. Eu costumo dizer que o ser humano, né, ele viajou para o espaço, ele viajou para os oceanos, mas ele não fez a viagem mais difícil, que é a viagem interna. Uhum. E a pandemia até que deu uma forçada para a pessoa viajar interna e repensar os seus modelos operacionais aí, né? E, e é isso, eu estou sempre refletindo, porque se você está bem com você, se você se controla, a grande revolução vem de dentro para fora, né? Então Sim. eu vou poder me entregar e me dar o máximo para você, para meus colaboradores, para minha família. Então eu preciso estar bem comigo. Para eu estar bem comigo, eu preciso me conhecer. Então eu preciso ter esse tempo comigo, essa meditação, esse autoconhecimento. E isso me ajuda muito na empresa a ter compaixão, bom senso, porque é esse tipo, eu costumo dizer que é o líder mindfulness que está surgindo, né? É um líder mais que tem soft skills ali do que hard skills que as empresas. A empresa, querendo ou não, o mundo corporativo ele é muito frio, ele é muito gelado, Uhum. né? Sim. A gente recebe muita demanda, muita pressão. Então, você saber equilibrar esse jogo, estar mais presente, as coisas ficam muito mais leves. Ser movido por resultado, mas não esquecer que existem pessoas ali por trás e Exatamente. saber equilibrar tudo isso Exato. é o A gente tem que, desafio. não pode esquecer que dentro de um CNPJ tem muitos CPFs. Uhum, fantástico. E como que é seu ritual, assim? Você faz geralmente meditação de manhã? Como que é o ritual de alta performance que Então, você... normalmente, o que eu faço? Eu acordo às 5 da manhã, todos os dias. A primeira coisa que eu faço é a reunião comigo. Uhum. E essa reunião comigo é a meditação. Eu medito, às vezes por 10, às vezes por 15, às vezes por 5 minutos. Depois de meditar, eu escrevo. Eu gosto de escrever muito. Olha que legal. E escrevo o que vem na cabeça. E às vezes é o que vem na meditação, às vezes é uma ideia que surge, às vezes é uma coisa que eu preciso fazer. Então eu escrevo. Eu tenho 2 cadernos desse tamanho que eu escrevo tudo lá. Depois de escrever, eu estudo. Estudo. Nem se for para ler um capítulo do livro, eu estou lendo ou eu vou ler alguma coisa que eu tenho interesse. Depois eu faço ginástica. Se eu não consigo fazer ginástica de manhã porque não deu tempo, eu faço no final do dia, e aí eu vou trabalhar. Depois de trabalhar, eu simplesmente fico com minha família, faço minha ginástica e aí descanso. Por Que quê? demais. Uma coisa que eu gosto muito de esporte e uma coisa interessante é o seguinte, se a gente fizer uma analogia com esporte, o atleta, o descanso ou a recuperação, ela é tão importante quanto o jogo, quanto o treino. Uhum. E ela faz parte do treino. Isso não é diferente de nós, seres humanos. Então, esse momento de descanso, esse momento de recuperação, é o que vai te fazer te performar muito mais. Então, é muito importante você ter esse tempo de descanso. Olha, e o que que te estimulou a ser montanhista? Então, é interessante, porque eu sempre gostei de aventura. Sempre gostei. Desde pequenininho eu tinha um primo de 2º grau que era montanhista. Tive a oportunidade de conhecer ele numa viagem. E ele me levou para uma montanha. E eu fiquei apaixonado por aquilo, mas ficou estacionado.
E aí eu comecei a fazer esportes, outros tipos de esporte. Aí eu fui pra corrida, depois eu fui pro triatlon, depois do triatlon eu me machuquei, aí eu quis fazer o montanhismo. E o que me leva para o montanha é o seguinte, é a conexão com a natureza. Eu tenho tantas analogias que eu aprendo nas minhas viagens de montanha, que eu aplico no dia a dia, que eu costumo dizer que é como se fosse um MBA aquilo. Porque aquilo é um desafio comigo. Eu não estou competindo com alguém, eu estou competindo comigo. E é um autoconhecimento muito grande. Uma coisa muito interessante que eu escrevi até num artigo para a Época Negócios, que principalmente essa nova geração de empresários, eles querem crescer muito rápido. Você pega, eu tenho diversos colaboradores que quer virar CEO, diretor ou vice-presidente de um dia para o outro. Imediatista total. Imediatista total. Só que fazendo uma analogia com a montanha, se você quer subir muito rápido a montanha vai te matar. Você não vai estar preparado para isso. Ou você vai ter uma doença da montanha, ou você vai faltar ar, ou você vai cansar. Então, os platôs, os descansos, né, que são os momentos de adaptação, são muito importantes. Olha, então não é sobre chegar rápido Não lá. é sobre chegar É sobre rápido. chegar certo. É aproveitar o caminho. É curtir a jornada. É curtir a jornada. É exatamente isso. O Tom Brady, o ex-marido da Gisele Bündchen, jogando futebol americano no último jogo do Super Bowl. Seria o último jogo dele, na verdade, da carreira. Depois ali ele ia se aposentar e eles perderam o jogo. O repórter perguntou para ele, você estava pensando o quê naquele último minuto, naquele último jogo ali? Que você ia se aposentar? Ele falou, não, em nenhum momento. Eu estava pensando em ganhar. Estava aproveitando que os outros realmente aqui vencessem, ajudar meu time. Eu estava curtindo o momento. Né? E é mais ou menos isso. Você curte o momento que você vai chegar lá. Se você ficar focando muito só lá, isso vai te criar uma ansiedade. Que isso vai te matar de uma certa forma. Né? Então, essas paradas da vida, esses platôs, às vezes, que a gente acha que a gente não está crescendo, é muito importante. Nossa, é interessante porque o atleta nos ensina muito sobre isso, né? Muito. Eu falo sobre os 7 tipos de palestrante, eu falo que tem um palestrante atleta que é o que usa muito analogias o tempo todo. E isso é muito inspirador. Aí eu me lembrei do Gustavo Borges, que tá lá no grupo junto com a gente, e o Gustavo falou assim, quando ele entrou no marketing e tal, as pessoas falavam, você quer ter resultado rápido, a curto prazo? Eu falei, não, pra mim tudo é 5 anos, porque 5 anos era o tempo que eu treinava pra participar de um campeonato. Fantástico. Não deu certo ali, é mais 5 anos. Então, pra mim, tá tudo certo. 5 e 5 anos é o que eu vou lidando. E é sobre você ter disciplina todo santo dia, sobre você fazer o que precisa ser feito todo santo dia, sabendo que é daqui 5 anos, não é amanhã, não é o final deste ano, né? E isso aí me marcou muito, que eu falei, nossa, a importância da gente curtir a jornada. E na palestra a gente vê muito isso, que tem pessoas que começam hoje, às vezes a palestra não tá nem estruturada direito, já quero ir pra grandes palcos. Quando que eu vou palestrar ao lado de grandes nomes? Quando que eu vou palestrar pra 1.000, 2.000 pessoas? Cara, eu lembro do Anthony Robbins. O Anthony Robbins, quando ele decidiu que queria ser palestrante, ele falou, todo dia eu vou palestrar para um. Palestra para o seu pai, para sua mãe, palestra para os seus filhos, palestra no local de trabalho, para o time. E ali você vai cada vez mais criando a musculatura da comunicação, de usar uma didática muito mais envolvente, muito mais atrativa. E ali você está treinando, afiando o machado. Exato. Para quando você tiver a oportunidade de estar para 1.000 pessoas, você não vai se queimar. Você não vai chegar lá e fazer um negócio meia boca e o pessoal fala, nossa, era isso, eu esperava mais. Você tem que treinar todos os dias. E é treinar para uma pessoa, não é para multidões. E essa jornada é um desafio a gente lidar, muito, assim. Muito porque desanima, né? Mas se você tem consistência, Sim. que é fundamental, né? Muita gente começa e para, e não tem consistência. E a gente tem que ter consistência, não é ganhar 3 jogos e perder 10 depois, entendeu? Você tem que ter essa consistência nessa jornada e a sabedoria que você vai ter momentos ruins, você vai ter momentos bons e crescer. E na montanha você nunca ficou assim trabalhando somente, nossa, eu queria chegar logo no topo, Opa. E aí como que... Opa! Uma das montanhas que eu subi foi o Kilimanjaro na África, foi a primeira. E foi uma montanha dura, porque normalmente quando você só ataca a montanha, você ataca à noite. Você dorme muito pouco, você sobe de madrugada. E o dia que a gente estava atacando estava menos 33 graus, mais ou menos. Nossa. Eu nunca tinha pego isso. Nunca tinha pego subir uma montanha a quase 6.000 metros de altitude. E eu lembro que começou a me bater um desespero ali no caminho. De chega logo, tá muito frio. Eu olhava para outros amigos que estavam
juntos ali, sofrendo realmente, assim, com dor, sabe? E aí você tá num ritmo deles, eu falei, cara, não vou aguentar. Aí você começa a pensar, não vou aguentar, mas é interessante. Aí veio a meditação. Veio na hora aquilo, porque eu parei, me concentrei em mim, igual quando você tá no avião que cai oxigênio, primeiro você tem que fazer você para depois ajudar os outros, e comecei a respirar direito, concentrar em mim, pensar em coisas boas, né? Até onde eu já tinha chego, olhava para cima até onde faltava pouco, falava, vou chegar até aqui, com gols, cheguei. Mas tem uma coisa muito engraçada, quando eu cheguei no topo, que eu achava que era o topo, o sol já tinha nascido, eu comecei a chorar de realmente felicidade. Falei, caramba, consegui, tô aqui, não sei o quê. E um Sherpa que estava comigo, que é o que carrega, que ajuda a gente, né, o guia, e ajuda a carregar às vezes a mala e tudo mais, ele falou, não chegou não, é lá. Então, e esse é um momento de desespero, porque você tá a sua mente desaba, você fala, cheguei, não chegou, falta muito ainda, né? Nossa! Então é É interessante. aquele momento de dilema, né? Você fala, nossa, E agora? o comando do meu cérebro falou, comemora, viu? Opa, peraí, mas falta mais um bocado aqui ainda. Exato. Socorro. E na vida corporativa é isso. Às vezes você acha que batia a meta e de repente, opa, não é bem isso, né? Sim, tem mais. Vamos. Então é isso. Não é fácil. E a cabeça é muito importante para o mundo corporativo, para o esporte. E a montanha me ensina muito exatamente isso. Você ser forte ali, sabe? Sim. Tem uma história que me marcou muito, que é do Eric, que é um cego e que tinha um sonho de chegar no topo do Monte Everest. E essa história do Eric me marcou demais, porque lá mostra toda a parte que ele fez para conseguir chegar lá. Então foram 2 anos de treino intenso, 2 anos de planejamento, a escolha do time certo, porque assim, das pessoas comuns, que não tem limitação alguma, poucas pessoas conseguem chegar lá no topo. E era cego. Eu falei, cara, como que ele, sem conseguir enxergar nada, o abismo que estava ali do lado, os empecilhos, quantidade de barreira, pedregulhos, e ainda assim ele conseguia, sabe? Então foi muito preparo, muito poder mental. E aí tem um momento, assim, da cena, até de uma entrevista dele, que ele conta que ele parou e ele falou, não vou conseguir. Tava todo mundo dormindo na barraca. Aí ele ouviu algumas pessoas comentando dele. E algumas pessoas falaram assim, o Eric hoje ele não performou bem, eu acho que ele não vai resistir, não vai chegar lá, tal. Na hora que ele ouviu isso, ele poderia acreditar e falar, realmente não vou, vamos entregar o jogo. Foi o momento que ele começou a trabalhar a visualização. Que aí ele visualizou ele chegando no topo, qual que era a sensação de estar lá, o que ele ia viver. E ali ele disse que foi se encorajando e buscando uma energia nova, que no outro dia ninguém entendia de onde ele tinha tirado tanta força, tanta energia para performar super bem, sabe? E ali eu falei, nossa, a vida empresarial, nossa vida de palestrante é igualzinha a esse momento. É igual assim, esse negócio de energia é muito interessante, porque quantas vezes, eu te garanto que todos os ouvintes, como você, eu, passamos, que a gente achou que não ia dar conta. Né? Fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso. E aí vem uma energia e você faz aquilo muito bem feito. Sim. Você fala, cara, eu consegui. E aí você vai aumentando. Então, às vezes as pessoas ficam com medo, né? E o medo é por causa do desconhecido, ou às vezes não confia no seu potencial e você tem um potencial gigante. E é isso, é você seguir realmente a sua intuição, que você pode ter certeza que vai chegar. E tudo que você precisa tá lá. Nossa, incrível. E tem uma parte do Eric que ele falou assim também, que ele não tinha medo de fracassar, porque ele já sabia lidar com o fracasso, mas ele tinha medo do que as pessoas falariam caso ele fracassasse, porque ninguém acreditava. Então a gente vive muito isso, principalmente quando fala de palestra, de oratória. Exatamente. É o medo do julgamento, não é se eu vou dar conta ou não, se eu vou fracassar ou não, é o que o povo vai falar, né, se eu não conseguir. E hoje você, como palestrante, assim, você precisou enfrentar alguma coisa, porque eu já vi uma vez na revista Exame falando do seu tio, do Edson, eu até já citei ele em alguns eventos, assim, porque é uma história bem inspiradora. Quando eu li, me inspirou muito. Que ele era extremamente tímido, né? Muito. E ele precisou vencer porque era o case de sucesso que ele precisava levar adiante. E você se considera uma pessoa tímida? Como igualzinha. Que foi? E aí, até voltando ao que você começou a falar, principalmente de julgamento. E eu tinha 2 julgamentos. 3, na verdade. filho de não sei quem. Segundo, muito novo. E terceiro, expectativa, minha cabeça lá na frente, achando o que esse cara tá achando.
E aí você começa a olhar as pessoas, a reação às vezes não é aqui. E simplesmente, várias vezes eu fiquei muito nervoso. Você entra, eu não sei os temas direito, mas você entra como se fosse num trânsito que às vezes você não sabe nem o que você está falando. Eu já passei isso em diversas apresentações de negócio para várias pessoas dentro da empresa, de resultado e tudo mais. E aí o que eu aprendi é o seguinte, eu comecei a confiar quando eu fui para dentro de novo, sabe? Quando eu foquei no trabalho, treino era uma coisa que eu fazia muito. Quando eu vou fazer uma apresentação, eu treino muito. Eu pego, eu leio, eu escrevo, eu mudo aquilo e tudo mais. Porque eu quero estar preparado ali. Lógico que eu vou estar preparado para essas coisas saírem Sim. do normal, mas eu me preparo para aquilo. Uhum. E isso eu aprendi também na empresa. E o Edson era um grande treinador. Tanto é que no cartão dele de visita, ele não colocava como CEO. Ele colocava como treinador, como coaching de executivos, esse tipo de coisa. Porque ele treinava as pessoas 24 horas. Então, quando você... Ainda tinha essa. Quando você estava dando uma apresentação, muitas vezes ele parava a apresentação. Falava, não, para. Bota o microfone mais perto. Fala assim. Legal. Passa o slide assim. Não, o laser você não pode ficar fazendo. E ele treinava você em público. E ele não fazia isso por maldade. Algumas pessoas ficavam irritadas, mas não fazia maldade. Porque era um treinamento para todo mundo. Por quê? Porque ele passou por isso. E ele aprendeu. E ele chamava pessoas para ensinar a ele. Fez Polito, fez todos que você possa imaginar. Sim. Para treinar ele. E aí ele treinava muitas pessoas. Então, a pressão também de subir ele no palco era grande, porque você sabia que ele ia parar, treinar, tudo mais. E Mas é muito nobre, né? Muito nobre. Assim, a muito humildade de falar, eu preciso, não é porque eu sou o CEO, não é porque eu fundei essa empresa que eu vou chegar e vou despejar o conteúdo de qualquer maneira. Eu quero me preparar para isso, eu quero fazer um negócio com excelência. Era muito interessante. Quando eu lancei meu primeiro livro, fiz pela HSM o livro, tudo. Aí eu fiz o lançamento, fiz uma palestra. E ele dormiu na palestra. Não, eu tô contando, tô falando no coração, ele dormiu. Não, Aí depois, no dia seguinte, no escritório, eu encontrei ele e falou, vou te falar uma coisa. Sua palestra estava muito ruim. ele falou assim, na lata. Você precisa melhorar isso. Você ficava repetindo isso. E se posso falar, aquilo me enriqueceu muito. Olha. E era treinamento. Às vezes as pessoas não querem receber feedback, né? E ficam preocupadas com isso. Você mesmo falou aqui de faz para uma pessoa, faz para duas, faz para três, depois faz para 10. Constância, você vai melhorando. Sim. A gente vai crescendo, né? Até que você se sente confortável na frente de todo mundo. E o que acontece comigo hoje? Hoje já se sente mais à vontade. Já. Eu falo, antes eu era uma pessoa muito envergonhada. Eu sou introvertido, não parece, mas sou introvertido. Sim. Então, as pessoas ficam com medo de às vezes, se expor e faz parte. Porque a gente fica pensando o que a pessoa pensa. A pessoa te garante que às vezes não está nem escutando o que você está falando. E o introvertido, geralmente, ele prefere ficar ali escondido, não quer os holofotes e tal. O que te motivou a falar assim, eu preciso levar minha voz pro mundo, eu preciso levar minha mensagem, a passar por cima desse, quero ficar aqui escondidinho, tal, tá bom aqui, pra ir adiante. Propósito. Fantástico. Propósito. Porque eu vou te falar quando que veio isso. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu me enriqueci muito de conhecimento. E uma das coisas que eu pensei quando eu voltei, e aí eu conversando com amigos, outras pessoas, todo mundo falava, e aí como é que foi? E muita gente não tinha acesso. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu criei um grupo que hoje vocês chamam de mastermind, não sei o quê, chamava Ouroboros. Só que eu não cobrava nada, era um grupo de amigos, a gente se encontrava na própria empresa à Ouroboros, noite. tem significado? Tem, Ouroboros é um dragão que é o começo, meio e fim, que é o ciclo do conhecimento. Legal, né? legal. E a ideia, eu chamei amigos e chamando amigos, e eu comecei fazendo palestra para as pessoas. Então eu lia um livro X, eu resumi esse livro e passava para as pessoas. E era assim, ou uma aula que eu gostei, que eu vi lá fora, passava para as pessoas. Troca de conhecimento, é um propósito de troca de conhecimento. E aí eu comecei a provocar as pessoas a falar, mas só eu vou falar? Não, você também tem coisa para falar. Apresenta aí. E foi muito legal, que aí a gente começou a crescer, chamei Monja Cohen, chamava de tudo, era de A a Z para falar. E aí começava a palestrar, as pessoas palestrando para aquele grupo pequeno. Só que ficou uma pressão muito grande, que era eu que tinha que organizar, fazer tudo. E aí eu não tinha mais tempo, aí eu tive que parar. Mas foi um crescimento brutal. Foi um crescimento. Ali. Então isso sempre teve comigo de
não adianta o conhecimento, não adianta nada se tá só comigo, Uhum. entendeu? Acho que o João mesmo falou esses dias, se você tem luz e se você é iluminado e não ilumina os outros, não adianta nada a iluminação, alguma coisa assim. Mas Tem uma frase do Walt Disney que diz, fala, do que adianta ser luz se não for é se não for isso. para iluminar o É caminho das outras essa pessoas. frase, exatamente isso. Fantástico. Fantástico. Então, é mais ou menos o que eu sinto, sabe? E hoje não é diferente na empresa. Eu Uhum. gosto de treinamento, eu gosto de treinar as pessoas, eu gosto de conversar, de dar coaching para as pessoas, de fazer a apresentação do meu livro. Eu fiz a apresentação para um monte de gente, eu dou o livro. Porque É pelo é o propósito. resultado, né? Quando a gente vê a transformação na vida de outras pessoas, o crescimento, isso não tem preço. Exatamente. E é uma coisa que eu acredito muito, e eu aprendi isso com o Michael Porter, que é um negócio que chama valor compartilhado. E esse valor compartilhado, simplesmente é você não... Resumindo, fazendo uma analogia, que eu gosto de analogias, é ensinar a pessoa a pescar. Não dá o peixe para a pessoa. Então, se você treina aquela pessoa, ela vai... por exemplo, no nosso negócio, um corretor. O corretor hoje no Brasil, para vender plano de saúde, ele não é muito formal, não é um sentido... qualquer pessoa pode vender um plano de saúde hoje. Então, se chegar um americano hoje aqui, pode vender. E, normalmente, muitos corretores são como se fosse um segundo emprego, para ganhar uma segunda renda, entendeu? Muitos não têm formação. Então, imagina se você pega um Google, por exemplo, ou um Facebook, ou o que for, ensina esse cara a mexer em redes sociais, a leads. Depois eu chamo um banco, olha, ensina esse cara na questão financeira. Então, eu estou ajudando o cara a crescer. Como consequência, eu vou crescer junto. Porque ele vai produzir para mim. Sim. E olha o que eu estou fazendo bem, ele vai gerar mais emprego, vai no seu... Então, você ajuda a sociedade como um todo. Nossa, eu acredito muito nisso. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que ganhar é bom, mas conquistar é muito melhor. Porque eu vivi isso na minha jornada, né? Lá atrás, teve uma época que minha avó teve que comprar uma cestinha básica lá pra casa, que eu e minha mãe, a gente tava sem ter o que comer. E eu falei, como é gostoso a gente ir num restaurante e poder pagar a conta, sabe? Como é gostoso você comprar o que você quiser, a viagem. É bom ganhar uma viagem? É. Mas aí você ganha aquilo, você tem que se contentar com aquilo. Agora, quando você pode pagar o que você quiser e você escolhe... E fora aquela questão, assim, de você se sentir útil. De você sentir assim, nossa, eu construí, eu conquistei. Isso não tem preço. Então, é exatamente o que você falou. E você trouxe uma parte aí de estudo, de conhecimento que um palestrante tem que ter, que é exatamente o que eu ensino para os meus alunos. Muitas pessoas falam assim, Tati, eu tenho vontade de ser palestrante, mas não sei nem que assunto. Não sei nem por onde começar, tal. E eu falo, faz grupo de estudo de livros, porque você vai aprender. E aí você começa a ensinar outras pessoas, porque quem ensina aprende 2 vezes. E aí no que você vai ensinando outras pessoas, você desenvolve tanta habilidade de comunicação, como você aprende diversos temas, e isso vai te capacitar para você escolher, gostei mais dessa área, quero aprofundar, esse aqui vai passar a ser o meu tema. Porque é o que você falou, não é da noite pro dia. É uma coisa, é uma construção. Daqui 2 anos, 3 anos, você vai achar um tema que faz total sentido para você. Mas enquanto isso, vai estudando. Porque a matéria-prima de um palestrante é o conhecimento. Totalmente. Um exercício que eu faço uma lista de 25 coisas que eu quero aprender. Escrevo. Então, por exemplo, quero aprender sobre sincronicidade, como funciona. Quero aprender sobre montanha. Quero aprender sobre ChatGPT. Então, eu vou fazendo. Depois desses, eu agrupo em blocos. Que são parecidos. E aí, o que eu faço? O tempo que eu estudo, ou eu vou fazer um podcast, ou um audiobook, quando eu vou no trânsito para São Paulo para o trabalho, ou eu vou ler um livro, ou eu vou ver uma série, tudo relacionado a isso. Que demais. E aí eu devoro aquele tema. Eu devoro aquele tema. E isso é muito interessante para o seguinte, quando você está atrelado ao teu propósito, que eu estou querendo estudar aquilo, tá certo? Eu entro no estado de flow. E nesse estado de flow, eu fico muito mais criativo. E por estar mais criativo, como o Steve Jobs fala, você começa a conectar as coisas. Então, por exemplo, se eu estou estudando água, eu posso muito bem conectar com saúde. Entendeu? Não é à toa que o Bill Gates estuda água, estuda outras coisas, que ele está conectando para poder chegar. Então, Sim. você tem que conectar as coisas. Você não pode ficar só estudando um livro de negócios e tudo mais. Tem que buscar áreas diversas. Exatamente. Teve uma época que eu coloquei uma meta de toda semana fazer uma coisa diferente, experimentar coisas diferentes. E aí você consegue fazer muitas analogias, muitas metáforas, muitos links, né? Tem que ter repertório para isso. Exato, interessante. Eu escrevi um artigo sobre... para a Época Negócios, recente também. Eu sou colunista lá. Sim. E eu já li alguns artigos seus lá. Mas foi muito interessante que assim, eu entrei de manhã, fui ler notícias, que eu também não gosto de ler muito, mas nesse dia eu fui ler. Sim. E li sobre as baleias.
Era uma curiosidade que eu tinha. Por que as baleias encalham? Aí eu fui pesquisar, olha só. Fui Olha. pesquisar. E eu vi que elas encalham porque a líder, sempre tem uma líder, ela fica doente e ela que está guiando, e ela guia as pessoas para ficar ali presas. Olha a analogia que você faz com a empresa. Uma líder de mercado que está guiando todo mundo em inovação, em precificação, em alguns modelos. Se ela ficar doente e ninguém está sabendo, te leva para um lugar, a chance de quebrar o setor como um todo Nossa. é muito grande. Olha a analogia que eu comecei a fazer com uma coisa de baleia. Aham, Você fantástico. entendeu? E é mais ou menos isso, dá para fazer com diversas coisas. Sim. Um dos palestrantes que me inspirou muito foi o Stephen Covey, o escritor do livro Sete Hábitos das Pessoas Sim. Altamente Eficazes, né? E o tempo todo ele trazia analogias, o tempo todo. E aí eu falei, gente, mas é muito legal isso aqui. Eu lembro uma vez que ele falou de confiança, que aí ele falou dos óculos polarizados, que você consegue ver além da lente e tal. Eu falei, meu Deus do céu, quantas coisas incríveis. E me conta sobre o seu livro. O que você ensina aqui no livro de estratégia? Então, na verdade, o que está acontecendo, tá? As inovações hoje em dia, elas estão muito pelo modismo. Muito pelo modismo. A gente está vivendo uma coisa que a poluição, como eu estava dizendo antes, é gigante. Você vai hoje comprar uma pasta de dente no supermercado, você tem um burnout de poder de decisão. É vermelho, azul, é com flúor, não flúor, é de carvão. Você não sabe. E você só quer simplesmente escovar seus dentes para não ter cara e tratar bem dos seus dentes. Então, assim, tem muita coisa por modismo, tá certo? E as empresas, cada vez mais, elas estão colocando mais coisas do que é o necessário. E elas não estão pensando no cliente, de colocar o cliente no centro do negócio. Sim. Só que essa grande revolução, ela começa pelo líder, por dentro das pessoas. Então, o que acontece, que está acontecendo muito, é que as empresas, elas estão perdendo até o seu propósito, a sua essência. Por quê? Por causa do modismo. Porque aquele faz, agora tem que ser aqui. E ela acaba se perdendo da essência dela. Né? Um exemplo só, a Lego. A Lego, antigamente, ela só fazia os blocos. E ela era conhecida por aquilo, tinha muito resultado. E ela falou, não, vou expandir, vou fazer parque de diversões, vou fazer jogo de videogame, vou fazer isso aqui, não sei o quê. Então, ela diversificou tanto que ela esqueceu do básico, da essência dela. Que a essência era estimular as crianças a serem mais criativas, serem mais educativos e tudo mais. E ela teve que voltar para o básico para poder se reformular. E as empresas precisam disso, né? E outra coisa que eu exploro muito no livro, que a gente também de uma certa forma já falou aqui de estudar e tudo mais, é que antigamente as pessoas aqui, elas eram muito especialistas. Tinham generalistas depois. E agora estão surgindo um novo tipo de pessoa que, na verdade, ele é um versalista, que é um conhecimento em T. Ele se aprofunda em 2 conhecimentos, ou 3, e aí ele arrasa em alguns também. Então, exemplo, você fez marketing. Hoje que eu fiz marketing no passado, eu quase pego tudo e jogo no lixo. Mudou muita coisa. Quase tudo. Então, se você não estuda digital, se você não estudou tecnologia, você não é um bom profissional. Isso eu te garanto que quase todas as profissões, se você não é um versalista hoje, você não expande o seu conhecimento, você está meio defasado, você está meio morto, né? Então, é muito importante essa questão de você sair da zona de conforto, da questão de ter uma mente de crescimento, né? De você botar o cliente no centro do negócio para poder expandir. Nossa, fantástico. E esse tem a ver com o tema da sua palestra também ou são diferentes? Não, tem. Tem sim. A palestra que eu faço 2 tipos de palestra, uma recentemente que eu fiz sobre aventura. A importância do espírito aventureiro para as pessoas e para as empresas. E o que eu costumo dizer é o seguinte, que o ser humano tem no nosso DNA a questão de exploração e aventureiro. Você pega o Homem Sapiens, se não fosse por ele, os dinossauros tinham comido a gente e tudo mais. A gente evoluiu por isso, né? Depois das questões de descobrimentos e tudo mais. E a gente simplesmente, às vezes, tem medo dessa zona de sair dessa zona de conforto. Então, a minha palestra é mostrando esse espírito aventureiro, como ele é importante para o crescimento das pessoas e para as empresas também. E aí eu explico um pouco mais profundamente as coisas.
Que legal. E na sua palestra você já pensa assim, tipo, essa hora é a hora da analogia, da metáfora, Exato. já traz cada detalhe. Trago muita analogia, como essa questão da montanha, eu uso muito a questão da montanha, de exploração, uso muito a questão do esporte, uso exemplos de empresas também para as pessoas tangibilizar, né? Tá, mas me dá um exemplo, né? Não, essa empresa faz isso. E é legal que você usar a palavra aventureiro, ele parece ser contraintuitivo, né? Porque a pessoa fala, não quero um aventureiro. Nos negócios não cabe um aventureiro. Exatamente. Então aí você fala, opa, peraí, tem um lado bom do aventureiro aqui. Exatamente, é mostrar o lado positivo. Sim. Entendeu? Até porque uma das coisas que eu tento quebrar é que quando você fala aventureiro, é mais ou menos isso que você falou, mas tem uma coisa mais agravante. Aventureiro parece que você não está programando. E pelo contrário. Aventureiro, para você fazer uma escalada, explorar e tudo mais, você precisa de muito planejamento. Né? Olha só. Você precisa de muito planejamento. Nó. E como é que você se planeja para ser aventureiro, né? Para correr o risco de uma certa forma controlado, né? Isso tem tudo a ver com uma coisa que eu falo, que eu sempre falo assim, que as pessoas improvisam da forma errada, né? Porque, eu vou de improviso na minha palestra. Eu falo, gente, o improviso nunca vai levar ninguém à excelência. Só que eu falo assim, os verdadeiros improvisadores, eles treinam tanto o improviso que eles têm repertório suficiente, nem poderia dizer que era um improviso, mas é. Então tá muito atrelado a isso que você falou. Existe uma preparação, existe uma base para o aventureiro, assim como existe uma base para o improviso. Você vai conversar com os barbichos. Eu fiz um curso de improviso e fiz um curso de stand-up também para trazer elementos para palestra. E aí eu fui ver, eu falei, gente, o elemento do troca, né? Tem vários jogos de improviso. Eles treinaram tanto troca que eu acho que não tem uma situação que eles não tenham vivido antes, que eles não tenham treinado antes para trazer para o palco. Às vezes, quando fala assim, a plateia pode escolher em que local que eu estou. Tô na praia, tô na igreja, escolhe aí, qualquer local. Eles já testaram todos esses locais, porque eles treinam todos os dias isso. Então, não só tem repertório para fazer as associações que você comentou, mas eles estão treinados para o improviso mesmo. E tem gente que não tem repertório nenhum, não tem base nenhuma, não preparou nada, chega, vou improvisar. Aí fica, travei. Deu branco que você não preparou. Tem que ter ali carta na manga, né? Exato. Você precisa saber onde você vai chegar, né? A bússola, o planejamento. Sim. Então, são ferramentas fundamentais. Agora, muito interessante que você falou, que só mostra que realmente você está trazendo coisas de fora para o mundo da palestra. Exatamente. Né? A questão do stand-up que você falou e tudo mais. Você está trazendo outros conhecimentos. É a questão do versalismo, para aperfeiçoar essa sua qualidade, entendeu? Exatamente. Olha como você vai buscando outras coisas. Na hora que você falou do versalismo, eu falei, nossa, isso cabe muito. Porque, de fato, a gente fala assim, o que é uma palestra mais memorável? É aquela que mexe com as emoções. Porque isso é o que vai tornar inesquecível daqui 5, 10 anos. E para mexer com a emoção, aí eu tenho que entender quais são as emoções e como que eu gero isso. Então, tem a emoção da raiva que eu posso gerar, tem a emoção da tristeza, da alegria. E eu falei assim, os palestrantes que mais marcam, pelo menos assim, nessa jornada, eu era piolho da HSM também, em todos. Ia muito na QLA, ia em todos, até hoje, né? Até hoje eu sou piolho de evento. E aí, eu mapeei muitos palestrantes. E eu percebi que os que mais marcaram, eles traziam muitas coisas contraintuitivas para você contestar uma afirmação que todo mundo fala com a boca cheia, igual é o olho do dono que engorda o gado. Pra você contestar um negócio desse, que já tá enraizado em muita gente, você tem que ter repertório, você tem que ter bagagem ali. Então, coisas contraintuitivas, analogias e metáforas, precisa dessa criatividade, desse buscar fora para trazer. Mexer com as emoções, tem muito toque de humor. E aí eu fui fazer um curso de humor, Barack Obama fez, né? Um curso de stand-up. E aí eu falei assim, gente, olha que interessante, na área política, que tem todo um padrão, uma regra, protocolos. E ele foi fazer curso de stand-up para trazer mais leveza para a comunicação dele. E de vez em quando ele solta umas piadinhas assim, de leve e tal, respeitando o ambiente, mas ele solta. E por isso que a comunicação dele é tão memorável, A oratória dele é fantástica. É uma das melhores que fantástico. eu já vi. Eu trago muitos elementos dele. Eu olho até a questão dos gestos, mapeio tudo. E aí, o que eu fui percebendo? Eu fui fazer um curso de stand-up e eu falei, gente, não é só uma arte. Tem muita técnica, sabe? Uma das coisas que o meu professor de stand-up falou na época, ele falou assim, olha, vocês vão ter que comer tanto, mas comer tanto produtos na área de humor, que vocês vão precisar, ele até usou uma analogia lá, ele falou assim, sabe quando você fica lotado, que você vai vomitar?
o vomito é a arte do humor. Sei. Ele falou assim, você só vai começar a vomitar humor depois que você comer tanto, tem que ficar empanzinado mesmo, sabe? E aí ele tem um jeitão assim mais de falar, porque o pessoal muito do teatro que faz, né? Mas aquilo eu pensei, eu falei, nossa, de fato tem que estudar muito. Tem pessoas que de uma maneira intuitiva conseguem fazer isso de uma forma natural. Mas muitas pessoas que vão usar isso de forma intencional é treino e técnica o tempo todo. Tem o callback, tem a regra dos 3. Só que aí você fica desenhando, assim. Não é aquele negócio, assim, que do nada soltei, vou soltando. Tanto é que eu tenho um amigo que ele faz shows de humor, de stand-up. Se você anda com ele, ele nem é tão engraçado o tempo todo. Mas o show dele, você... Nossa, Chora. dá dor na barriga de tanto rir. Sabe? Por quê? Porque é tudo muito treinado também, repetido. Ele tem um time, ele sabe o que funciona, o que não funciona. Ele testa antes para chegar lá e fazer acontecer. Então, são muitos elementos assim que, se a gente for pensar a comunicação, ela precisa dessa arte, né? Ela precisa desse preparo. E as pessoas pensam, tem gente que nasceu assim, já vai se comunicando. Não. Tem que ter toda essa emoção, fazer a pessoa rir, chorar na palestra, conseguir trazer elementos que a pessoa fica reflexiva, pensativa, algo contraintuitivo, falou, nossa, eu não tinha pensado dessa forma, tal. E é esses sustinhos durante a palestra que faz ela ficar cada vez mais impactante, sabe? E é o que você falou, como que é a versatilidade? Ser versátil. Versatilidade, né? Total. E me conta, o que é uma vida memorável para você? Uma vida memorável para mim é deixar um legado grande. Fantástico. Então, é isso, é deixar um legado. E porque se você falar de dinheiro, se você falar essas coisas não significam muito, mas a questão é o que você deixa para os outros, né, um legado. Uhum. E é isso que me faz estar na empresa, sabia? Quando você vê por exemplo, a nossa missão, o nosso propósito, que é fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos, É forte. é um legado. Você sabe por quê? Porque, querendo ou não, todos nós vamos usar um dia. Sim. Todos, independente disso. Nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos amigos. Então, fazer com que funcione é fundamental. E a gente precisa disso. Então, deixar isso um legado, e é o legado do conhecimento, o legado disso, é fundamental. Isso é uma coisa legal que a gente estava falando aqui nos bastidores antes de entrar no ar e que chama atenção, porque a empresa foi vendida, aí saiu todo mundo e você foi o único da família que continuou agora e como CEO. Né? Essa proposta surgiu para você pelo trabalho lindo que você fazia, então isso aí já mostrou um ponto. Por mais que era uma empresa familiar, porque é fácil a pessoa virar e falar assim, é claro, né, Rodrigo é filho do dono, claro que ele vai ser o CEO. Mas não, a empresa foi vendida, não é mais. Então não tem essa autonomia toda, né, de falar assim, vai ser o Rodrigo por questão que ele é meu filho. Não. Você conquistou, é meritocracia mesmo você estar lá. Exato. E tem a parte que você comentou que foi o propósito, né? Porque é o que te fez querer ficar, querer continuar, mesmo quando foi vendido, não precisava estar lá mais. Mas E o mais interessante, assim, quando eu estava nos Estados Unidos, minha família, por exemplo, não queria voltar. Não queria voltar ao Brasil. Olha. Mas aquilo é como se fosse um chamado, sabe? Um chamado. Tipo, falando, volta que tá precisando. Volta que você precisa continuar o que foi feito e arrumar algumas coisas e fazer outras coisas. Então é como se fosse um chamado. E além disso, eu vou te falar uma coisa. É gratidão. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu, minha família, a gente, tudo bem, construiu. Mas a gente não teria nada se não fosse por ela. Então, no mínimo, é devolver. Sim. É devolver com conhecimento, devolver ajudando, devolver de uma certa forma, sabe? Muitas vezes eu vejo empresário que simplesmente vende a empresa, lava a mão e fala, o problema é seu agora. Não tem esse apego, esse carinho, esse vínculo, né? Não tem. E, sinceramente, não tem certo e errado. Não tem certo. Às vezes, meu pai me liga e fala, e aí, como é que tá? Fala, melhor não saber. Melhor não saber, não vamos falar. Muda o assunto, entendeu? Vamos fazer outras coisas. Porque é complicado, sabe? Você fica muito próximo. Eu tenho uma proximidade muito grande à empresa. Eu sou muito grato por ela. Eu tenho uma gratidão muito... Isso que me fez voltar, isso que me faz estar lá.
Isso que me faz trabalhar. Por exemplo, eu tenho um irmão. Meu irmão trabalhava lá. Ele saiu. Tiraram ele, na verdade. Uhum. E hoje ele trabalha no concorrente. Nossa. Ele trabalha no concorrente. No dia seguinte ele foi contratado pelo concorrente. Então, Sim. como é que... Realmente eu fiquei ali, porque eu gostei. Eu não vou mentir, várias vezes você pensa e fala, cara, será? Igual os Estados Unidos, vou voltar? Será que eu tenho que voltar? Minha família quer voltar? Mas é tão forte que é um chamado, sabe? Tenho que estar aqui. Tenho que fazer aquilo. E você tem só ele de irmão? Tenho mais... um irmão só. Só um irmão. Só um irmão. Olha só, e dá tudo bem, vocês encontram em casa, não vamos falar de trabalho agora. Evito falar. E infelizmente, meu pai, minha mãe também trabalhava na empresa desde o começo, passou por diversas áreas lá. Então, às vezes está no jantar, aí quando vai jantar junto quer puxar assunto, às vezes eu saio vamos falar sobre o setor, aí falo. Sobre o setor eu falo, mas sobre fulano de tal, não vamos falar. Sim. Eu não gosto de misturar as coisas, sabe? E desde quando eu te conheci, eu te achei super humilde, assim. Você é humildade em pessoa, tem uma simplicidade muito bacana, assim. E lá você precisou trabalhar cada vez mais isso, né? Porque é uma das coisas que eu percebo. Por exemplo, eu falava, nossa, IPO, é chique falar de IPO e tal. Eu quero preparar minha empresa para vender, né? A gente começa a conviver com o Flávio Augusto. Exatamente. A gente começa a conviver com o Flávio Augusto e tal. E eu falo, nossa, eu quero. Só que aí eu fui assistir alguns filmes, né? Vi o do WeWork, por exemplo, vi uns outros. Fantástico. Fui entender mais a fundo sobre a IPO. Eu falei, cara, eu não sei se eu construí um negócio, eu não sei se eu quero ser mandada no meu próprio negócio, porque eu vou ter que mandar, vou ter que ser mandado o tempo todo, vou ter que obedecer o negócio ali, né? Porque chega um momento que você tem muita autonomia, aí você deixa de ter total autonomia, assim, tem um monte de gente para provar, um monte de gente para dar pitaco, para falar coisas que às vezes você não vai concordar e você vai ter que dançar ali, e isso aí existe uma flexibilidade muito grande, né? Eu acho que o executivo ele acaba sofrendo um dilema ali, sabe? Porque eu via isso na prática entre meu pai e meu tio, onde um queria ser uma boutique, tá dando dinheiro, estamos bem aqui, vamos fazer caixa, vamos crescer, a gente investir aqui aos poucos, tá? Enquanto que o outro, vamos comprar, vamos ser maníaco, sabe? Comprar isso, comprar aquilo, para crescer, para abrir capital, para vender para os americanos. Então, assim, E os dois estão certos. Não existe, sabe? Mas certo, eu acho que errado, certo e errado, mas acho que volta naquilo. Às vezes a empresa acaba perdendo a essência dela. E aí que é perigoso. Pela grana do crescimento rápido, pela grana de IPO, pela grana de investidor ligando o dia inteiro falando, e aí? Você não vai fazer isso? Você não vai... Esse é o resultado. Você não vai diminuir custo? Você não vai cortar isso aqui? Entendeu? E o executivo, ele sofre. Você vê isso em diversos, você vê Steve Jobs foi assim. Steve Jobs foi demitido da sua própria empresa e depois ele voltou. Simplesmente. Nossa, esse do Steve Jobs foi forte pra mim também, viu? Porque eu sou apaixonada na história dele. E eu falei, na hora que eu vi, eu falei, como que ele foi demitido da própria empresa que ele fundou? Acho que a facada é maior, né? Muito. Porque tem todo um apego, assim. Você fala, eu criei isso aqui, é meu filho. Imagina, você tomar facada, você foi expulso, aí bota um cara que não tem nada a ver na empresa, mas tem um histórico de sucesso em outra empresa, mas são jogos diferentes, né? Quem pode ter sucesso num Burger King não vai ter numa Apple, por exemplo, ou aí vai. Então é complicado. E a pessoa vendo de fora essa destruição, ou é duro, não é fácil. E é o que você falou, como crescer sem perder a sua essência. Exatamente. Né? Eu falo até pra gente, como a gente pode se tornar adulto sem perder a graça de uma criança, né? Sem perder aquele sonho que a gente tinha lá atrás. Isso aí é um desafio mesmo. E o lado humano, né? Porque quando a empresa cresce, pensa só, o cara já vai te falar, não, mas você tem que fazer um business plan daqui a 5 anos. Você tem que trazer tanto. É muito financeiro. É muito duro. É isso que eu falo. As empresas precisam ter esse lado mais humano. Né? Elas precisam ter esse lado mais de compaixão, ética, relacionamento, porque está se perdendo. Né? Tá muita questão financeira, e a gente esquece o cliente, né? E o cliente? E os colaboradores? Sim. E o resto? Né? Então perde esse lado humano que eu acho que as empresas precisam resgatar. Fantástico. Que bom que tá ali você como guardião disso.
né, na empresa, tendo que lidar com, claro, pressão, meta, direto. resultado, mas ao mesmo tempo falando, ó, deixa eu cuidar aqui Isso. da família que a gente construiu, né? Isso, e a gente vive num mundo muito doido, né? A gente não sabe, ninguém tem uma bola de cristal hoje e fala, para onde, o que vai acontecer daqui a 1 ano? Eu não sei, eu não sei. E aí você vai fazer um business plan para 5 anos, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 3 semanas. Sim, tudo muda muito rápido Tudo o tempo muda todo. muito rápido, então por isso que o montanhismo é bom. Você vai chover, muda, o tempo fecha a montanha, tem neblina, você não enxerga nada, você tem que parar aqui. Então você tá com essa adversidade, é fundamental. Nossa, é incrível. E aproveitando o seu conhecimento, que é vasto, assim, dá pra ver quando você lê, estuda. Me fala um livro que mais marcou a sua jornada. Tem 2 livros. Boa. Tem 2 livros. Um é O Código da Mente Extraordinária, do Vishen. Poucas pessoas conhecem esse livro. E esse cara, ele é o criador da Mind Valley. Mind Valley é tipo um hub de educação, mas uma educação diferente. É tudo digital. E ele também tem uns eventos próprios, tipo HSM, mas com uma pegada mais de TED. Legal. E esse cara, ele fala umas coisas muito interessantes. E uma delas que ficou marcada muito para mim, e eu uso nas minhas palestras, até falo um pouco no livro também, que é o seguinte, que o nosso corpo, ele funciona como uma máquina. Então, a gente tem modelos operacionais aqui dentro. E esses modelos operacionais, que pode ser família, financeiro, espiritualidade, saúde, eles precisam de atualizações. Né? Como uma máquina. Não tem 1.0, 1.1, 1.2. E às vezes a gente esquece. E a gente paga o preço lá na frente. Então, a gente rever esses modelos operacionais, estar sempre em contato, revendo esses modelos operacionais, é fundamental. Porque senão a gente se perde, a gente não faz o que a gente quer. Né? A gente não cresce em todas as áreas, os modelos operacionais que você... Então, é uma coisa que me marcou muito e eu costumo fazer até esse exercício todo ano. Um exercício da Mandala, onde eu crio meus modelos operacionais, boto as minhas metas e vou acompanhando ali. Então, esse é um livro muito interessante, eu recomendo ler. Fantástico. E o segundo livro, eu li quando eu estava em Nova York, trelado ao montanhismo. E existem algumas coincidências aí. Tinha um uruguaio na minha sala. Uma uruguaia, na verdade. E ela era casada com o filho ou sobrinho, desculpa, sobrinho daquele o avião que caiu nos Andes com o time de rugby. Nossa. E eles sobreviveram lá. E eu fui ler esse livro. E eu tava lendo ao mesmo tempo, e aí ele pegou o livro e falou assim, mas esse cara é meu tio. Nossa. Meu tio, não sei o quê. E eu fiquei assim... Meu E Deus. os ensinamentos que traz o livro, Olha. assim, de adversidade, foi um desastre, lógico. Muitos morreram, várias coisas aconteceram, mas o livro te ensina muita coisa, sabe? Sim. Ele me marcou muito ali. Me Nossa. marcou muito. E é um momento que você para pra pensar, fala, quantas vidas morreram? É uma tragédia total, né? É uma tragédia, a questão traz... de sobrevivência, a questão de liderança, como que o homem se relaciona no momento de crise, quando falta comida, quando ele está realmente ali naquele modelo natural, modelo de sobrevivência, né? De quem vai sobreviver, de faltar comida, eles têm que dividir, ou um vai comer, o outro não vai comer. Nossa. Então, ali eu vi aquilo e falei, caramba. É muito radar de um palestrante, né? Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial
É para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Que eu falo igual aquele livro do Viktor Frankl, Em Busca do Fantástico. Sentido. Um dos melhores livros que eu já li também. Eu Esse era o terceiro amo. que eu ia falar. Esse eu... Não, e aí eu fico pensando, eu falei, gente, será que em momento de guerra eu ia ter a Pois é. sensatez Pois é. de parar para observar tudo, Pois é. escrever um livro? Eu falei, como? É muito genialidade demais, sabe? Porque é esse olhar que eu falo que um palestrante tem que ter diante de tudo. Momentos difíceis está virando palestra. Né? Os momentos incríveis é uma palestra. Qual que é a lição que eu tiro disso? E vai virar livro, e vai virar um monte de material. Só que você está no meio de uma guerra, né? O avião caiu. Como que a pessoa consegue ter ainda estômago para conseguir fazer uma leitura ali e trazer essa interpretação tão profunda? Isso é dom de Deus mesmo. Porque... Dom de Deus, e eu acho que é muita questão de propósito, de trocar conhecimento, de dividir aquilo que ele passou, Sim. sabe? Não ficar só para ele. Exatamente, porque poucas pessoas vão... Quase ninguém. Espero que ninguém passe por aquilo. Mas ele passou que tem ensinamentos, né? Sim, muito forte. E tem algum livro que marcou... Ou, algum livro não, livro a gente já falou. Filme? Tem. Filme que marcou muito? A Vida é Bela. Ah, tem tudo a ver também com o do Tudo a Viktor ver. Frankl. Não, exatamente, que eu ia até falar. Eu acho que se bobear, um se inspirou no outro. Na verdade, o Vida Sim. Bela se inspirou. Porque como é que o cara leva... Como é que você consegue levar de forma leve, mesmo no momento de tragédia, né? Uhum. E leve a vida. Eu acho que é isso. A gente vai passar por momentos muito difíceis na nossa vida. Todo mundo vai passar. Sim. E como é que você leva de uma forma leve ali, né? Aquela questão de ele esconder do filho, né? Que a gente estava num campo de concentração, pro filho não sofrer, né? Aquela questão da... É muito forte, tem muita mensagem. E tem tanta mensagem por trás ali, né? Muita. Esse filme eu já assisti várias vezes. Eu pego um trechinho dele e eu passo nos meus treinamentos, que é aquela hora que ele finge que fala russo, vai traduzir, fala dos pirulitos. E o filho fica lá assim, nossa, né, achando o máximo. Gente, aquilo eu trago pra minha vida, sabe? Às vezes tá um momento assim, nossa, desandou um negócio, deu tudo errado, um momento de crise, de caos. Aí eu paro e falo, a vida é um jogo. Sabe? Eu lembro na hora, na pandemia. Pandemia, as pessoas falavam assim, Tati, já era seu mercado, palestras, você viaja o tempo todo, já era seu mercado. E tipo, eu e minha mãe somos sócias, minha casa é só eu e ela, porque eu não tenho irmãos e meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Então eu falei, pronto, já era. Só que aí eu peguei e falei, a vida é um jogo, vamos jogar. E continuei. E foi o período que a minha empresa mais cresceu. A gente triplicou de tamanho na pandemia. Pensa se eu desistisse, pensa se eu entregasse os pontos, sabe? Tudo é como você enxerga a vida. E ele faz isso de uma forma tão sublime. Exato. Que eu falo... Quando eu falo assim, se ele fez isso na guerra, que é a pandemia? Consigo fazer. Consigo. E ele tem um ensinamento também, uma cena que me marcou nesse filme, é que ele vai servir uma pessoa num restaurante e ele se abaixa para servir. E o cara fala, você nunca se abaixa mais do que um girassol. Porque senão você morre, você vai perder sua essência, você vai perder seu negócio. Nossa, E é exatamente isso na vida, né? Sim. Às vezes a gente se abaixa muito, se rende muito e acaba esquecendo de você, né? E você tem que ter humildade, com certeza, e tudo mais, mas não deixa a pessoa te humilhar tanto assim, né? Uhum. Nossa, que profundo esse bate-papo, viu? Adorei aqui. A gente já refletiu, falou sobre negócios, sobre pessoas, sobre histórias incríveis. Qual que é a mensagem que você deixa para os memoráveis que estão aqui nos ouvindo? Acho que a mensagem que eu deixo para todo mundo é o seguinte, tenha fé em você, tenha fé no seu conhecimento. Todo mundo aqui passa por momentos difíceis, mas se você pode ter certeza, faz essa viagem interna, confia no seu poder, que você tem o seu superpoder, só saber qual é o seu superpoder. Você vai sair do outro lado, vai sair com consistência, todo dia um pouquinho. Nossa, incrível. E é o que você falou, todo mundo tem o seu superpoder. Às vezes a gente não sabe qual é ainda, e às vezes a gente acha que não tem.
os pontos fortes. Mas todos nós temos. E é sobre acreditar, ter fé em si e procurar. Quem está em movimento consegue achar tudo isso. Muito obrigada pela presença, pela participação. Foi incrível. Vou deixar as redes sociais do Rodrigo aqui para quem quiser acompanhar, conhecer um pouco mais. E você que gostou, já compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Inclusive, se inscreva no nosso canal aqui e deixe o joinha. E a gente te espera no próximo vídeo. Até a próxima. Eu decidi